em jogo vertical, jogo horizontal, e isso que o futebol ganha. O profissional, ele tem que estudar. Isso já começou de frente no Santa Cruz para mim. Já começou de frente, o PCzinho aí que foi contratado, já vai mandar o time, mas para a gente botar ordem na casa, a gente vai começar falando do esporte, né? O esporte que joga domingo contra o Paraná, mas teve uma semana aí atípica, uma semana efervescente, como a gente poderia dizer, e vamos começar pontuando para botar ordem. Nelsinho, a saída de Nelsinho Batista, para vocês, foi positiva para ambos os lados? Nelsinho, para mim, ele conduziu a narrativa, ele teve a sorte de o Sport fazer um bom jogo contra a equipe do Botafogo, e fez uma partida que há muito tempo não se via na Ilha do Retiro, e depois ele saiu e chutou o pau da barraca, né? Falou que não dá para trabalhar com gente assim, com diretoria assim, enganando, com salários atrasados, da forma que tem sido, com terrorismo, palavras do Nelsinho Batista. E para o esporte eu acho que foi positivo porque em 4 meses de trabalho a gente não viu um time consistente, um time que apresentou um futebol que evoluísse a cada partida, a cada campeonato. Acho que para mim a saída de Nelsinho foi boa pela questão de o ídolo manter intacta ainda um pouquinho o seu status. Saiu um pouquinho arranhado pela questão do futebol, se o torcedor for pegar pelo ponto. Mas se o torcedor analisar o discurso de Nelsinho, chutando pau da barraca, muitos não estão gostando da forma que o Arnaldo Barros tem gerido o esporte, aí dá um upgrade na forma que o Nelsinho sai. Mas falando de futebol, acho que o Nelsinho ficou devendo e para o esporte foi positiva a saída deles. Eu queria saber de vocês, foi positiva para ambos? Nelsinho foi melhor para ele ou pior para o esporte ou melhor para o esporte? Primeiro, o torcedor rubro-negro tem que olhar para o esporte de hoje dentro de um contexto totalmente diferente do esporte que sempre teve. Aliás, em alguns momentos pode até ter tido, mas não tão latente como está agora. Dentro do esporte existem vários esportes. Existe o esporte do executivo, em que está havendo esse tipo de situação para o impeachment do Arnaldo Barros, e existe o esporte do futebol, que é uma diretoria de futebol nova, que está assumindo, porque de algum tempo para cá... Não, em todos os aspectos. Né? Em todos os aspectos, isso, com a turma boa, Júlio Machado, o Leonardo Lopes, o Lucianinho Bivar, e também o Guilherme, que já tem estrada. Agora, o que está havendo, né, que muito dos torcedores ligaram, lógico, o Nelsinho, como eu coloquei na coletiva de imprensa, Nelson é uma bandeira dentro do esporte, é uma referência. Saiu calado com problemas na primeira passagem dele, dessa vez resolveu falar, mas na minha ótica, por tudo que eu vi, por tudo que eu também escutei depois nos bastidores e até antes, inclusive eu perguntei para ele no momento se ele iria se arrepender nesse momento de tantas redes sociais, de opiniões, né, tão contundentes, se de repente um torcedor não ia ficar chateado, ele dentro do esporte, falando do esporte, né, porque quando eu digo falando do esporte, é porque eu, quando saio daqui, eu vou à rua, todo mundo vai me olhar e vai dizer, não, ele é do site Eu Pratico Esporte. O Jonathan Cavalcante é do Café com Esportes e tal, de onde você trabalha. Então você veste a tua empresa onde você vai. Então, quando ele critica o diretor, ele está falando do Esporte Clube do Recife. Eu não enxergo de outra forma. E quando eu perguntei a ele, ele disse, não, de forma alguma, aí saiu pela tangente. Só que a maneira como foi conduzida a coisa, eu acho que aconteceram erros de todos os lados. Primeiro, Nelson não era para dar uma entrevista daquela, sabendo que não viria coisa boa. Vai fazer o quê, Nelson? A demissão Então, infelizmente, dentro do esporte, a gente nunca fez isso. Aliás, fez, né, com não demissão. Mas o Diego Souza chegou a criticar a direção, né, aquela coisa toda. Não foi demissão, não pediu para sair literalmente ali. Mas ficou chato, pela segunda vez ocorre isso, não deveria. Ele, como ídolo do esporte, eu acredito que o silêncio seria mais violento, daria muito mais pancada na diretoria, que é o objetivo dele, do que propriamente ele ter falado os problemas. O Nelsinho vinha sido muito criticado pela forma blasé, meia coisada, que ele vinha falando aqui, o esporte foi eliminado pela equipe do lado do Ceará, o Ferroviário, e ele, não, está tudo tranquilo, muito passivo. Eu acho que o Nelsinho foi condizente com o momento que estava passando. Eu acho que ele tinha que chutar pelo que ele representa para o torcedor do esporte. Ele é ídolo. Já que Magrão e Durval optam por se ausentar desse tipo de declaração, acho que o Nelsinho fez o papel que o torcedor queria.
Eu gosto do Nelsinho, inclusive eu tenho propriedade para criticar esse tipo de saída dele, porque quem acompanha o site do Pratica Esporte, vocês acompanham, e a torcida rubro-negra, eu vinha defendendo que ele ficasse. Lógico, o esporte está começando um trabalho, entre aspas, agora com essa diretoria, como eu já falei, jogadores chegando, então como é que eu vou cobrar 2 jogos, um jogo, né, uma derrota, enfim, resultados... Tava na cara que contra o América o time ia precisar, que é o mínimo, que é entrosamento, e não tinha, não Sai de mudanças. Pronto. Então, era de se esperar, e eu sei, porque eu sabia de informações, que iria ver a sequência de jogos do Nelson e de resultados para poder tomar uma proporção. Agora, que ele não vinha dando certo, não deu certo no Campeonato Pernambucano, não deu. A Copa do Brasil, idem. O torcedor do esporte, propriamente, aí é onde eu entro, está havendo uma onda política que está invadindo o futebol e a falta de bom senso. Até um certo ponto. Por quê? O torcedor do esporte, na sua grande maioria, já queria que o Nelson Batista saísse do clube. O torcedor do esporte também, em sua grande maioria, já não queria mais, apesar de gostar, né, de gostarem do Daniel Paulista também. Quando eu noticiei em primeira mão lá, saindo do CT, no mesmo dia, a torcida só faltou, mas quando baixou a poeira, isso realmente é o melhor para o Daniel, porque dentro do esporte, pelo que eu já tinha ouvido, ele jamais ia ser... efetivado. Então, perda de tempo para ele é um profissional que de repente não estava nem estimulado, porque sabe que não vai chegar. Então estuda fora ou vai seguir sua sequência. Quem sabe depois, até o Guilherme disse, ele volte como um treinador e assuma, né, com aquele respeito que realmente ele merece. E faltou, acho que até um pouco dessa parte de comunicação, né? Porque ele começou falando que foi um áudio vazado, mas não foi um áudio vazado. Foi uma entrevista ao Alan Pereira da Transamérica. E acabou que ele, sem saber disso, acabou fazendo essa coletiva e talvez tenha se precipitado um pouco. Eu concordo no que concerne a esse tipo de saída. Mas eu acho que não é o tempo de Nação sair. Eu acho que o técnico que vem, né, no caso o Claudinei, que já foi apresentado, vai encarar um esporte com os mesmos problemas que estava o Nelson Batista. No caso, um time que tem dificuldade com salários atrasados, tem dificuldade com contratações, tem dificuldade hoje. Teve no último jogo com o setor ofensivo, o Sport foi praticamente sem atacantes. Na lateral esquerda, o Sport tem dificuldades. No meio campo, o Sport tem dificuldades. Ou seja, além da falta de peças, com as peças que trouxe ainda faltava o entrosamento das peças que já tinham. Ou seja, há de se convir que esse início de Brasileirão realmente o Sport cambaleasse um pouco. E ele fez uma ótima partida, por sinal, contra o Botafogo. Ô Marconi, falando um pouquinho da saída do Daniel Paulista. Um cara que tem identificação com o clube, mas que, como a gente sabe, já fazia parte do processo. O Sport 2016 quase cai, 2017 também quase cai. Ele foi lá e ajudou o Sport a não cair. Tinha essa questão de dificilmente seria efetivado como treinador novamente, que foi no início do ano passado. Para o Daniel, é bom respirar novos ares, para o treinador que já está ali naquele processo, vendo que o time não emplaca, a gestão não consegue montar um time, não dá confiança. Desde a saída do Eduardo Batista em 2015, o Sport passou por 9 treinadores. Em média, 3 meses e meio com cada treinador. Então, tudo isso faz com que seja positivo até para o Daniel essa saída, essa demissão, né? Eu mandei para ele, pro WhatsApp, que tem um grupo de treinadores, e eu falei da seguinte maneira para ele. O momento que vive o Sport, a saída dele vai ser importante para ele. Porque não é um momento bom para ele. Ele não iria colocar em prática o que ele está estudando. Não é um momento bom para ele ficar. Voltando a Nelsinho, sobre a saída dele, em nenhuma equipe você vai ganhar com saída de treinador. Que é um processo lento, que você dá estímulo nas atividades para colocar o modelo de jogo, que é na base de 4 a 5 meses de adaptação. Criação de comportamento. Você vai começar a entender o seu atleta, os seus atletas, e os seus atletas começarão a entender as suas ideias, acreditar e executar. Vai começar um trabalho agora com o Claudinei, vai começar tudo de novo. Nada de saída de treinador importante. Eu coloco sempre como o Pep Guardiola. É um dos melhores do mundo. Isso. Ele passou um ano no City e não ganhou nada. Hoje ele está atropelando. Mesmo saindo da Champions. Pelo Liverpool. Eu assisti muitos jogos da...
Mas é uma equipe hoje que sabe que Guardiola não sai do modelo de jogo dele. Ele tem que ganhar o jogo, ele não vai no chutão para ganhar o jogo, ele vai na construção do jogo. Isso é importante para o crescimento do nosso futebol. Alessandro, para a gente encerrar esse lado político, esse fla-flu político que o esporte vivencia, até onde pode levar a instituição? Olha, eu defendo um caminho que tem a hora para a política e tem a hora que a gente deve olhar mais o futebol, seja ele de qualquer clube. Quando eu cubro o Sport Clube do Recife, a gente está falando em tela do caso do esporte. A saída de Arnaldo Barros vai diminuir a pressão? Claro que vai. Se ele sair é que nem, mal comparando, a Dilma. Saiu, o mercado deu uma respirada, aquela coisa toda, mas não é a solução que o esporte precisa hoje. O que o esporte tem hoje a gente percebe a falta de planejamento, que não é de agora, já vem desde o início da gestão, e Arnaldo Barros saindo, vai sair essa pressão. Eu, particularmente, até já sugeri, lógico, não tenho nada contra, tenho amigos na situação, mas até sugeri que a saída dele, pedir uma licença, né, por algum problema pessoal, ou até mesmo que ele diga, olha, eu vou sair em prol do bem maior, que é o Sport Clube do Recife. Mas eu acredito que não vai acontecer isso. Vai sair e o futebol, como ele está dizendo aqui, vai começar do zero, tudo de novo. E depende exclusivamente do torcedor ajudar. Agora, só para complementar aqui a situação do Nelsinho, eu soube que depois houve não briga, né? Disseram que foi briga. Eu fico imaginando. Discussão acalorada. Eu fico imaginando uma briga, Nelsinho Batista com o Guilherme Beltrão. O Guilherme dá até para imaginar, né? Que o Guilherme não altera a voz. Não uma briga, imagina. Mas enfim. Mas houve sim, de fato, uma conversa mais acalorada. E nessa história toda não foi um áudio vazado, como vocês disseram. Chegou para ele um áudio no WhatsApp da entrevista. E ele achou que era um áudio vazado. E ele chegou a pedir desculpa por isso, né? Mas, no geral, a gente percebe que ele subiu para a cabeça, é um perfil muito calado, né? Ele, o filho dele. E não sei, quando eu falo que ele errou, é porque o filho dele deu aquela estourada no Palmeiras. Até hoje não pegou times de ponta mais. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, time que disputa Campeonato Brasileiro. Tá no Grêmio. E eu acredito que vai demorar muito. E eu receio que o Nelson Batista, depois disso, né, expor, né, como você disse, os bastidores do clube, de todo clube, tem sempre algumas coisas que não vão à tona, etc, etc. Então eu receio que Nelsinho, vindo de 10 anos do Japão, vá sentir isso. Porque quem é que vai contratar ou chamar um camarada que, de repente, se houver qualquer coisa errada, ele pode explodir publicamente. Então, tem que ter essa balança e... Ô Lucas, e essa declaração de Nelsinho, o dano nacionalmente na questão de contratação de jogadores, outros profissionais da parte de comissão técnica para vir para o esporte, já tem alguma dimensão do quanto vai ser danoso essa declaração de Nelsinho nacionalmente? Rapaz, já vinha tendo, né, para o esporte que já vem com problemas de salário, já vinha demitindo, como o próprio Nelson Batista disse, esse terrorismo que ele colocou. No caso, era as demissões que estavam correndo da psicóloga, foi do preparador físico, ou seja, isso já estava ocorrendo. Pode piorar agora, porque realmente a fama que o esporte acabou criando com esse discurso do técnico Nelson Batista, que é um cara assim, com certo prestígio nacional, embora tenha passado muito tempo fora, né, desde 2008 fora do país, ele é uma voz ainda muito ativa. Eu vi ontem o Mauro César do Flamengo, porque ele é flamenguista, né, da ESPN, ele colocando que seria uma boa indicação para o Flamengo o técnico Nelson Batista, porque o Flamengo não vem com boas aparições no tá lá com o Barbieri, ou seja, o Nelson Batista, mesmo tendo passado todo esse tempo fora, ainda é um cara com certo prestígio, é um cara conhecido mais ou menos nacionalmente. Você pode prejudicar sim o esporte que já vem com esses problemas financeiros, antes colocados pelo próprio André, já tinha colocado pelo Richelli, pelo Diego Souza, e agora isso pode piorar um pouco mais. A galera está participando aqui com a gente, então vá deixando sua mensagem. Tem aqui o Edilson Wilson, agora o áudio está ok, o Ramon Aranha, tem também aqui o Gustavo Costa, está dizendo que Homero é muito mimimi, se tiver um problema financeiro gigantesco, é ele o maior culpado. Ele que é o presidente do conselho, né? Ele que aprova as contas propriamente dito. Claro que depende da votação, ele só faz dizer aprovado ou não. Mas ele é o principal cara ali, ele que está observando, a torcida já foca logo nele. O que ele deve estar dizendo, e eu agora agindo como advogado do diabo, vamos botar assim,
O que o torcedor do Sport retrata nas redes sociais e quando me encontra na rua é que, no caso, quando o assunto é Homero Lacerda, é que ele demorou muito para expor suas ideias, expor problemas e essa coisa toda. Enfim, a gente sabe, né, que no fundo, o Arnaldo colocou o Gustavo do B, colocou o Homero, que são duas potências, né, em termos de voto, a história do Sport diz isso. E a eleição aí levou uma grande massa de torcedores acreditando que o Homero iria para a diretoria de futebol, seria um diretor nessa gestão, e não foi. E dizem, né, que o Homero ficou chateado por isso também, e deve ter ficado, óbvio. Foi tem o ego, né? Tem a vaidade. Claro, e quem não é vaidoso? Vaidoso dentro e tem vaidoso fora que diz que o de dentro é vaidoso. A bronca é essa. Então... mas é normal, e política em clube é que nem política normal, e vai haver quem acha que é ruim, quem acha que é bom, e tem que encarar. O Marconi, você disse que a saída do Nelsinho em si não traz benefício nenhum para o Sport, né? O Sport vai ter que passar por um novo processo, entender as novas ideias do novo treinador, mas a chegada do Claudinei em si traz algum benefício para o Sport? Traz alguma questão de ânimo, uma questão de zera tudo, agora é um novo professor, novas ideias, o que é que você acha? Bem, Nelsinho não estava sendo reprovado pelos atletas, ao contrário, certo? Então, o conceito que Nelsinho colocou estava sendo lento por causa de muitas mudanças no esporte. Quem chegasse, Claudinei, ou chegasse outro, iria começar um trabalho, certo? Um trabalho que Claudinei acredita, ele estuda, e vai acreditar que não existe a verdade total, e sim a relativa. A partir de agora, ele vai colocar, não será o jogo contra o Paraná, porque não dá tempo para fazer isso tudo. Aí ele vai começar um trabalho, que esse trabalho pode dar certo a curto prazo, é muito difícil. É médio e longo prazo. O Claudinei tem um currículo muito bom o currículo dele, eu dei uma observada, é muito bom, mas... o atleta não é robô. São dados estímulos nos treinamentos, nas atividades. Aí esses estímulos são executados nos jogos. É daí que faz parte do processo de treinamento do atleta. Eu soube que a oratória do Claudinei na apresentação com os jogadores foi muito positiva. E não duvido, lógico, porque é uma ferramenta nova, e entra no que você está dizendo. O Nelson Batista tem um time, né? O time pode estar se acabando, ele não perde. Até incomoda um pouco, você está perguntando ali, a gente sai do jogo, assistiu, vai perguntar, e ele não tá bem blazer. Não se movimenta. E o Claudinei, pelo menos ontem na coletiva, ele expressou o que eu tinha ouvido minutos antes do que foi a apresentação com os jogadores. E eu acho que o momento do esporte precisa desse agora, já que o Nelson saiu, lógico, não estou justificando que foi a melhor forma. Mas já que saiu e o Claudinei entrou, que chegasse a pessoa com o perfil que ele veio. É a chance da minha vida, ele disse, da minha carreira. Conversei com o empresário dele, o que agora eu esqueci o nome, antes parece até com Alexandre Homem de Melo, fisicamente. Conversei com ele ontem, daqui a pouco eu lembro o nome. E ele estava me dizendo até antes da coletiva, ele disse, é a chance do Claudinei, ele não dormiu bem de ontem para hoje, e na ativa. E eu percebi a montagem do treino antes, ele muito agitado e com vontade. Sempre interferindo, parando as jogadas. Isso, e antes do treino mesmo, montando com a vontade, isso aqui é meu prato de comida agora, isso aqui eu vou para frente. E o torcedor do esporte está precisando disso. Quando eu perguntei, como é que você vai convocar o torcedor no bom, é bom, e convocar o torcedor no ruim? Eu adorei a resposta dele. Que ele disse, não sou eu que vou convocar, é o time que vai convocar o torcedor para a Ilha do Retiro. Né? Que pena que é contra o Paraná e que é fora. Mas o futebol é dentro de campo para poder chamar. E não chamar por chamar para chegar lá e o time não render. Né? Ô Lucas, pegando o gancho aí na fala do Alessandro, quem vai convocar a torcida é o time. O time na temporada 2018 só venceu um jogo fora de casa e foi contra o Santos do Amapá. O restante foi empates e derrotas, uma campanha pífia, jogando fora de casa, fez apenas 4 gols e sofreu 10. E aí, torcedor tem ânimo para acreditar que o Sport possa fazer frente à equipe do Paraná? O Paraná que vem lá com o Micali, tem jogadores como Mansur, Carlos Eduardo que passou por Internacional, passou pelo Atlético Mineiro. E aí, dá para fazer frente a essa equipe do Paraná que ainda não venceu na competição? O Claudinei, ele vai encarar, como eu tinha dito antes,
praticamente os mesmos problemas que o técnico Nelson Batista vinha enfrentando no comando do técnico do Sport, que é um time que nesse início de Brasileirão está sofrendo ainda com poucas contratações, mas vai sofrer um pouco ainda com a falta de entrosamento, vai sofrer com a falta de peças, embora tenha chegado algumas. O Sport ainda é carente de peças de alguns setores, como no ataque, meio campo. Na lateral esquerda está tentando trazer inclusive o Michel Bastos, né? Tá eu acho que o Michel Bastos para lateral esquerda, se estiverem pensando que o Michel Bastos vai atuar pela lateral esquerda, pode fechar o Sport Clube do Recife, viu, direção de futebol? Porque está bem enganada. Viu? Porque o Sport, nesse início de temporada, para esse Campeonato Brasileiro, só está com o Sander, dispensou o Capa. Inclusive, eu não sei se ele vai voltar, você tem informações melhores, mas no Instagram, o Tomás voltou a postar foto com a camisa de treino do Sport. Eu não sei como é que está a situação dele. Treinando separado, né? Treinando separado. Ou seja, a gente... Tomás, Capa, Pedro Castro. Tomás, porque Pedro Castro e o Capa voltaram pro Avaí, não foi? Isso. Siga o time do Claudinei Oliveira. Eu acho que ele tende a enfrentar os mesmos problemas que o técnico da Nelson Batista teve. E quem viu o jogo do Corinthians e Paraná, acha que foi um passeio, mas o Paraná até que jogou bem, até levar o primeiro gol, depois do primeiro gol baixou a guarda, né? Inclusive, um dos destaques do segundo tempo por parte da equipe do Paraná foi Mansu, Mansu, hein, torcedor do Sport, hein? Mansu tá jogando bola lá no Paraná, hein? Torcedor do Sport, hein? Um dos poucos lampejos do Paraná no segundo tempo foi jogada do Mansu ali pelo lado esquerdo, incrível, foi muito se estranhar. O Paraná que fez uma partida na primeira rodada contra o São Paulo, perdeu só de 1-0, ou seja... Tá com 0% de aproveitamento, mas também pegou duas equipes de um naipe muito bom. Ou seja, o Paraná, nesse sentido, ainda mais contando que o Sport tem os desfalques do Everton Felipe e do Gabriel, que não jogam agora, sentiram uma contusão. Eu acho que vai ser um jogo pau e, sendo bem sincero para o torcedor, o Paraná é favorito. Só para que me deu um lápis aqui na memória, o Hugo Magalhães, que é o empresário do Gilson Kleina, do Sérgio Soares e do técnico do Sport. Tá aí a informação do Alessandro. O torcedor do Sport está na expectativa por contratações, né? O Lucas falou aqui do Michel Bastos. Tem gente falando do Marco Aurélio, o Bruno Souza está falando, Marco Aurélio está arrebentando aí no Botafogo da Paraíba e o Sport não vai atrás. Vão deixando aqui as suas indicações de possíveis jogadores, que já o Alessandro vai falar aí de todas as especulações que estão envolvendo atletas que podem vir para o Sport. O Marconi, as ausências de Everton Felipe, Gabriel, ali no meio campo, podem pesar para esse jogo contra o Paraná. Vai jogar lá no Dorival de Brito, o gramado é um piso meio duro, pode complicar. O Sport vai jogar com 3 volantes, Felipe Bastos, Anselmo e Neto Moura. Eu sou muito do jogo coletivo, né? E quando a gente trabalha, a gente não pode ficar pensando quem está fora. A gente tem que estar pensando quem está dentro, quem está apto para o jogo. Então, cada dia mostra que o jogo coletivo faz o atleta crescer. Se são 3 volantes, qual a importância desses 3 volantes que eles irão? É um volante de força, um volante técnico, que hoje você não coloca as posições, e sim são as funções do atleta executar durante os 90 minutos, certo? Então, não pode ficar pensando se vai fazer falta. O Gabriel, há um tempo atrás, ninguém queria o Gabriel. Porque o Gabriel é um jogador rápido, é um jogador agudo. É um jogador que tem que ter o espaço para o jogo. Já o Felipe é um jogador rápido. Ele com o filho Nelson jogava muito nas extremas. Então, todos os atletas são importantes, desde que eles saibam qual vai ser a função ou as funções que eles irão desempenhar durante os 90 minutos. Isso é muito, muito importante. Eu, conversando com algumas pessoas, não estava claro isso para os jogadores no trabalho do Nelsinho. O Nelsinho tinha muita dificuldade de transmitir as suas ideias e os jogadores não estavam assimilando. Acho que com a chegada do Claudinei, o Alessandro disse que ele tem uma oratória boa, com essa questão que ele está encarando como um prato de comida, eu acho que o Sport tende a entrar um pouquinho melhor organizado. O time do Sport, eu acho que faltou organização nesses 4 meses. Nelsinho, claro, tem um lastro enorme, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, um treinador que dispensa comentários, mas eu acho que pesou um pouquinho esse fuso horário, podemos dizer assim, 9 anos no Japão, voltando aqui pro Brasil, aqui mudou muita coisa, a realidade. Tem jogador hoje que é muito teimado, né? O jogador não aceita muito bem as ideias. Eu acho que faltou esse time do Nelsinho aí para
acertar com a nova safra de jogadores. Mas vocês acreditam aí num possível bom resultado para o Sport? O que é um bom resultado para o Sport? Empatar com o Paraná ou só a vitória interessa? Porque o Sport jogou contra a América Mineiro, adversário direto, jogou contra o Botafogo, outro adversário direto, vai enfrentar o Paraná agora, que é mais um adversário direto, depois encara o Bahia. E mudou até a data do jogo. O jogo estava previsto para sábado às 9 horas, passou para dia 6, no domingo às 4 da tarde na Ilha do Retiro. Depois vai encarar Corinthians, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, só time da ponta, do casco do cenário brasileiro. É vitória, é vencer ou empate para esse início de trabalho aí do Claudinei já dá uma tranquilidade. Eu acho que eu tenho a contratação do técnico Claudinei como positiva. Eu gosto do trabalho dele. Eu acho que, assim, é um treinador que encarna muito esse espírito atual que o esporte precisa hoje, que é de um time, assim, precisa ser mais aguerrido. Um time que, embora não tenha tanta qualidade técnica, assim, é um time que ele mesmo falou que vai ter muito mais raça. Foi a questão que ele enfatizou. Eu quero um time que vibre, que seja como ele é, né? A gente percebeu no tempo dele de Avaí que ele é um cara sempre muito falastrão, assim, sempre nas coletivas. E pega a identidade do esporte, né? Porque o esporte sempre foi um time com essas time de raça, aguerrido, de muita velocidade. Eu acho que estava faltando, acho que falta até estar no planejamento estratégico do esporte, o que é que o esporte busca como futebol. Mas continue, Lucas, continue aí. E eu acho que para esse jogo, considerando que o técnico Claudinei vai ter os mesmos problemas que ele estava tendo, o técnico Nelson Batista, um resultado de empate não pode ser considerado ruim. Considerando que o Sport vai com dois desfalques importantíssimos, que é o Everton Felipe, que estava entrando todo o jogo, embora não fosse titular. O Gabriel, que vinha sendo titular. O Carlos Henrique foi relacionado para essa partida, mas pode ser que esteja fora de forma ainda, tá? Pode estar sem entrosamento. 2 quilos, né? Segundo o próprio Beltrão falou naquela coletiva. Ou seja, isso pode ser um problema. Mas como o Paraná também joga em casa e existe também essa questão do entrosamento, o Sport ainda é carente de algumas peças, o resultado de empate não pode ser descartado como ruim nessa altura do campeonato, para a situação que o Sport se encontra. E aí, Alessandro? Tem duas interpretações para o resultado, né? O empate é ruim pelo conjunto da obra, por ser um adversário direto, mas pela ótica que você está colocando aí, também concordo que primeiro jogo de um novo técnico, a pressão que está dentro, a semana como foi complicada. Então, tudo isso comunga ao sentido de que o empate, de repente, pode ser. Agora, tem que ganhar de 6-0, no gol de mão, qualquer coisa, de dente. Ganhar sempre é o primeiro resultado, não é o melhor resultado. Porque o Paraná, você falou aí da partida contra o Corinthians, aquela coisa toda, a gente sabe que é um time que vai lutar para não cair. Quando a gente fala em não lutar para não cair, o Sport está dentro desse contexto, o técnico ontem disse isso, e eu achei isso também outra virtude dele, né? A gente quer permanecer. Se der alguma coisinha a mais que a gente vai vislumbrar lá em cima, quem pode mais, né, consegue menos. Então a gente buscando uma Libertadores, uma Sul-Americana, a gente busca essa permanência. Então, com essa realidade, eu acho que o Sport deve, com vontade, está provado, né? Senão o Inter não seria campeão do mundo em cima de um Barcelona com o Ronaldinho Gaúcho no auge. Então, exemplos tem de que vontade, muitas vezes, entram mais em campo do que propriamente um conjunto, um entrosamento e coisas do futebol, do esporte coletivo. Marconi, já o Marconi vai falar aqui se o esporte, o resultado que importa, o desempenho é mais importante do que o resultado. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco volta para fechar o esporte, contratações, e tem também Santa Cruz, que vai enfrentar a equipe do ABC lá na Arena de Pernambuco, e também tem o Náutico, que já viajou, vai enfrentar a equipe do Atlético Acreano, hein? É o Galo Carijó que está invicto lá na Arena Florestão, amigo. Já a gente volta.
bem-vinda. Obrigada. Para você ser aprovada no teste, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Foi ótima! Aprovado! O Brasil já não aceita mais política sem diversidade. Aprovado! Próximo. Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Tá dentro. Venha. Cada brasileiro representa um pedaço da nossa história. Aprovado. No Brasil de hoje, todos podem ter voz e voto. Muito bem aprovada. Precisamos nos fazer representar e participar da política. Aprovado. Venha o próximo. A verdadeira democracia exige a presença de brasileiros como eu e você. Aprovado. Todos aprovados. Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Participe da política. Justiça eleitoral. Vem pra urna. Preview. Rapaz, estamos de volta aqui com o Café com Esportes. Você aí pode interagir conosco, vá deixando seu recadinho, vai deixando sua mensagem aí através do facebook.com/OneTV188, vai deixando sua mensagem. Quem quer que você quer ver quem no esporte? Quer ver Michel Bastos? Quer ver Adriano Imperador? Tem torcedor que quer ver Adriano Imperador no esporte. No esporte tá carente de atacante. Quer ver Ciro? Tem uma corrente aí que defende a volta do Ciro. O Ciro que tá jogando lá na Coreia. Tem muita gente que defende aí a volta do Diego Souza, tem as viúvas de Diego Souza, né? Então, diga aí, quem você quer ver no Esporte Clube do Recife? O Esporte tá precisando de goleiro também, mas eu não contrataria goleiro não, hein? Eu daria uma chance ao Maílson, tá aprovado aí o Náutico, botou aí o Jefferson, colocou o Bruno e os meninos deram conta do recado. Eu apostaria no Maílson, não trazia nenhum goleiro não. E aí, Marconi, para finalizar essa questão do jogo Esporte e Paraná, o importante é o resultado ou o desempenho que o esporte possa vir a ter? Porque o desempenho credencia o esporte a conseguir um bom resultado, né? Sem o resultado, sem o desempenho, o resultado fica difícil, né? Essa competição ela é longa. Então, quanto mais você pontuar, melhor. Se você não pontua, você já fica mais atrás. Mas você tem que ter a paciência para fazer um trabalho e deixar uma equipe consistente. Não vai ser o fim do mundo se o esporte perder. E também se o esporte ganhar, não é porque está também tudo certo, não. Tem que ter os pés no chão e fazer com que o Claudinei coloque em prática o trabalho visando os outros jogos, não só o Paraná. Que a equipe ela tem que ser equilibrada. Para ela ser equilibrada, tem que ter uma consciência muito clara do que você quer para o jogo. Mas, como os dois falaram aqui, é importante a vitória para dar essa confiança a esse grupo junto com o treinador que vai estrear. O Alessandro, falando sobre contratações, agora o torcedor do esporte já começa a se agitar na sua poltrona, na sua cadeira. O Bruno Souza está dizendo que acha que o elenco é muito fraco. De fato, o esporte tem um elenco reduzido, né? O Nelsinho pretendia trabalhar com 25 jogadores. O Claudinei já disse que é relativo trabalhar com 25, com 30. O importante é ter qualidade. O esporte parece estar buscando qualidade, né? Vem alguns nomes aí de peso, contrariando até a nova filosofia do Guilherme Beltrão, que iria pregar num time mais operário, jogadores desconhecidos, mas estão vindo aí jogadores de renome aí, né? Pois é, mas pelos nomes, né, a gente está falando aqui de Michel Bastos, do Rafael Moura, Rafael Marques, perdão, é óbvio que o esporte não vai bancar, né? A gente não pode integralmente salário. Integralmente esse salário. É óbvio, está na cara que o esporte deve pagar um percentual X e lá o Y. Não dá para concluir outra situação. A informação que a gente tem, já repassei até nas redes sociais, é que esses dois aí podem, né, existe essa expectativa de fechamento até nas próximas horas, ou quiçá mais tardar amanhã. Com relação ao Aranha e o Rômulo, né, o atacante, Aranha é o goleiro e o Rômulo o atacante, essa informação com relação ao Aranha e o goleiro e o Rômulo atacante, a informação que se tem é que pode esquecer, pelo menos, vamos dizer assim,
por momento, né, por hora, porque futebol é muito cíclico, as informações vão e voltam ao mesmo tempo. Mas Aranha e Rômulo, atacante, né, não estão não. Mas esses dois, Michel Bastos e Rafael Marques, quem sabe aí farão um grande trabalho, eu acredito. E o Sport está precisando também de nomes, né? O torcedor compra essa ideia de um nome mais de peso, né? E para ter essa mescla mais experiente, e até para o elenco, né? Você ter uma referência, alguém que com uma bagagem em clubes com mais força nacionalmente. Isso é bom para o contexto geral. Marconi, como é que os jogadores aceitam isso, veem isso, né? A chegada de um cara que, como o Diego Souza era, como o André era aqui no Sport, referência, ganha um salário diferenciado. Os jogadores compram a ideia, correm por ele, ou tem muito jogador que não vou correr por ele ganha 300 pila, eu ganho 50 pila, ele tem que correr o mesmo que eu aqui, não está correndo. Como é que é essa administração do grupo? Eu coloco do lado profissional, né? Quando chega o Michel Bastos no Sport, ou no Santa Cruz ou no Náutico, vai ter o respeito, né? A qualidade vai melhorar. O atleta que está iniciando, o atleta que está tentando galgar o valor que o Michel recebe, ou do Rafael Marques recebe, ele tem que ralar. É como o Tele falava. Se você não colocar a bunda na grama, você não vai ganhar bem, não. Então foi aí que fez o Raí chegar onde chegou. Porque Raí entrava no campo limpo e saía limpo. Com aquela qualidade dele de jogo. Isso. E eu acho que como profissional está muito mais na frente, a resistência, aquela resistência do atleta, do ego, de querer, de achar que fulano ganha mais, tem que correr mais, eu acho que está acabando isso aí. Hoje o profissional tem que ser profissional mesmo e não enganar. Eu acho que trazendo qualidade vai melhorar o nível do esporte. Rapaz, virando a chave, o esporte, vamos só pontuar aqui, Sport Paraná, placar 1-1, Paraná Sport 1-0 Sport. 1-0 Sport, Marconi, Paraná 2-0 Sport. 2-0 Sport, eu vou no empatezinho, viu? Joga lá no Dorival de Brito. Que ficou em cima do muro. Tem 3 resultados possíveis. Ele jogou pra gente. Derrota, eu vou no empatezinho. Começo do trabalho do Claudinei. Sport ainda capengando, tentando entender uma nova filosofia de trabalho. Eu acho que um empatezinho já dá um alentozinho já para virar a chave e focar apenas no futebol. Então, vamos falar agora do tricolor, o mais querido, que tem jogo importante, hein? Lá na Arena de Pernambuco, 16 horas contra a equipe do ABC. O ABC que é o maior campeão do mundo, hein? Conquistou o 55º título do campeonato Potiguar e superou o Rangers da Escócia e agora é o time que mais conquistou um campeonato. E aí, Lucas, o que é que a gente pode esperar desse jogo? O ABC que perdeu na estreia para o Globo e venceu na última rodada, na segunda rodada, venceu a Juazeirense jogando em casa e vem com os desfalques, hein? Fessim, que é pretendido pelo Corinthians, não vai jogar, suspenso cartão amarelo. O que é que pode esperar desse duelo aqui dos mais queridos do Brasil? Acho que é um duelo direto, né? O ABC, assim como Santa Cruz, como o Náutico, são duas equipes, né? Santa Cruz e ABC, que vão lutar diretamente por aquela vaga ali. Talvez até pela liderança, mas com certeza vão lutar pelo G4. E o Santa Cruz, como mandante, joga em casa, tem praticamente aquela obrigação de vencer e bem no... Mais próximo da volta. E praticamente de vencer a partida, porque assim como o Sport na Série A, o Santa Cruz ele teve um início mais fácil, digamos assim. Foram 3 partidas em Recife. O Sport, se comparar, né, o Sport tem assim, 4 times médios assim, né, em questão de orçamento. Mas o Santa Cruz, da mesma forma, vai fazer 3 jogos aqui em Recife, né, jogou a primeira partida contra o Náutico e agora essas 2 partidas aqui em Recife e tem a obrigação de fazer um resultado positivo, de vitória. A primeira partida do técnico PC Guzmão, que já observou o time, já vem com tempo para treinar, ao contrário, por exemplo, do técnico Claudinei no Sport. É um técnico que chegou antes do jogo, viu o jogo contra o Atlético Acreano, teve o tempo para treinar, para conhecer os jogadores, ou seja, teve além de um tempo melhor para treinar, teve um tempo de observação e para essa partida de sábado, né, de amanhã, né, tem a obrigação de vencer e sair com um resultado positivo. E aí, Marconi, esse jogo do Santa Cruz que marca a estreia do PC, pelo que eu apurei, o PC não está querendo romper
o que foi trabalhado pelo Júnior Rocha, ele está chegando, tentando entender o grupo, tentando entender as dificuldades que o Santa Cruz, que o clube detém, está aos poucos tentando implementar suas filosofias. É bem por aí, não pode romper com o que foi trabalhado anteriormente, só tentar colocar, injetar alguns pensamentos, Marconi. Júnior Rocha deixou um bom legado de Santa Cruz. Eu até acompanhei a pré-temporada de Santa Cruz, vivenciei lá. Então ele prima muito pela posse de bola, né? Marcação para o setor. E pela entrevista que eu escutei do PC Guzmão, ele simplesmente vai verticalizar essa posse de bola. Então é hoje o futebol que se joga no mundo. Joga mais direto. Mais direto, mais agudo. Então, para agredir em direção à meta adversária. Então ele vai aproveitar o trabalho de Júnior Rocha, do conceito que o Júnior chegou, e colocar a verticalização do jogo. Eu acho que ele está no caminho certo. Se vai dar certo ou não, depende muito do contexto de cada jogo. Futebol não é uma ciência exata. Todo mundo quer ganhar. E quem perde, todo mundo fala que está errado. Não é. Pela entrevista que eu escutei do PC, eu acho que ele vai dar certo. E aí, Alessandro, Santa Cruz e ABC, duelo de mais queridos lá na Arena de Pernambuco. Santa Cruz começa bem a Série C, não perdeu, um empate contra o Náutico, vitória contra a equipe do Atlético Acreano, Carlinhos Paraíba jogando muita bola, mesmo naquele lamaçal, naquela água. E aí, o que é que a gente pode esperar desse Santa Cruz, que vem invicto na Copa do Nordeste e está jogando bem na Série C? Concordo com os amigos aqui, pegar um pedacinho de cada um, mas time de camisa, no Nordeste principalmente, vai encarar com todo respeito o ABC, mas o Santa Cruz tem mais camisa, vai jogar em casa relativamente, está na Arena Pernambuco, com a sua torcida, e não tem outro placar que não, né? Assim como o Sport fora contra o Paraná, que tem muito mais camisa, tem muito mais história no futebol brasileiro, o Santa Cruz no Nordeste não pode achar que não deve ter outro resultado que não a vitória, né? E o PC Guzmão, aí, como ele colocou aí, verticalizando a situação, o esquema tático, é o que a gente está pensando aqui. É vitória, não pode pensar em outra... O lugar do Santa Cruz, assim como o do Náutico, não é em terceira divisão, não é em segunda, é na primeira com o Sport, claramente. Isso. A gente não pode pensar que vai jogar contra o ABC, mas o ABC... Não. O Santa Cruz tem que vencer, tem que se impor, a torcida tem que chegar junto, assim como a torcida do Náutico, que vai ter aí mais motivos, né? Deu uma sumidinha do estádio recente. Foi pra festa, depois, né? Esqueceu, né? Você do Alvirrubro tem Série C, já começou, viu? Já pode ir à Arena de Pernambuco, não fica esperando só a inauguração dos aflitos, não. Já pode comparecer, porque o time precisa ir muito. Já a gente vai falar sobre o Náutico. Então é por aí, o Santa Cruz não pode olhar para outro canto, não. Olhar para frente e para cima para que possa vencer. Ô Lucas, o Santa Cruz, o PC falou que o Santa tem um elenco muito enxuto. O Santa Cruz, de fato, só tem 21 jogadores no seu elenco profissional e já começa a tentar contratar algumas peças. Está carente de lateral esquerdo, mas está tentando o atacante colombiano. Deixa eu só confirmar aqui o nome do atacante colombiano. É o jogador, deixa eu ver aqui, o Luiz Peralta, 21 anos, que passou lá pelo Bangu. Mas trouxe o Alan Pitbull agora há pouco. Tem que ter uma sinergia de prioridades no Arruda, né? Tá precisando de um lateral esquerdo, precisa de outro volante, não adianta tentar trazer um jogador, um atacante que já está cheio. Tem o Robert, tem o Augusto, tem lá o Giovani que pode jogar também, tem o Jeremias. Então, acho que de atacante já tá bom, ou você acredita que o mercado está aí, analisando o mercado tem que trazer? Eu acho que eu gosto do futebol assim do Robert. Acho que ele acabou sendo mal, né? Acabou fazendo partidas não muito boas, né, agora nessa volta, mas fez um gol e mostrou que ele tem aquele faro de artilheiro, mas ainda sofre um pouco com a falta de ritmo, sofre um pouco com o tempo que estava sem jogar. Ou seja, eu acho que é um jogador que precisa um pouco mais de tempo para mostrar o melhor do seu futebol. O Aleph Pitbull é aquele jogador que a gente já conhece, né? Que bateu no escudo do Sport, né? Talvez para uma Série C ele possa ter um rendimento melhor do que ele teve na Série B, que ele foi mal, acabou pegando muito banco, teve algumas contusões. Pode ser que para a Série C, que é um campeonato de um nível técnico mais baixo, com menos jogos, ele possa ser melhor aproveitado. E quanto a esse atacante, o colombiano, talvez seja uma boa contratação. Eu não conheço,
mas se o departamento de futebol do Santa Cruz deve ter achado, é porque deve ser um bom jogador, apesar de que hoje não é o setor mais carente do clube, né? Poderia se fixar muito mais em outras posições, como você próprio colocou, na posição de lateral esquerda. Dando uma passadinha aqui nas redes sociais, o Gilson Martins lá de Arco Verde, né, rapaz, tá dizendo que domingo tem Fla-Flu do Nordeste. O Flamengo de Arco Verde vai enfrentar a equipe do Fluminense de Feira. Jogo duro, hein? Jogo de duas equipes que brigam para voltar à Série C do Brasileiro. Tem o Bruno já falou aqui, o Vinícius Valério tá falando, Carlos Henrique já pode jogar esse jogo, foi relacionado, já pode atuar diante da equipe do Paraná. O Anderson Batista, grande Anderson Batista, tá falando que, segundo o site da ESPN, Michel Bastos é o novo reforço do Sport, vem por empréstimo até o final da temporada. Vinícius Valério também está participando, a galera está interagindo, vão deixando sua mensagem, deixando sua pergunta aqui pra gente, que a gente vai debatendo. Virando a chave, saindo do Santa Cruz, já vou pegar o bolão do Santa Cruz e Náutico, que é Série C, os dois estão juntinhos, e a gente fala junto. E o Náutico, né? O Náutico vai enfrentar a equipe do Acre, lá o Atlético Acreano, na Arena da Floresta, o time não perdeu ainda jogando em casa, venceu o Remo na estreia, empatou pela Copa do Brasil na primeira fase com o Atlético Mineiro, adversário de peso nacionalmente. E aí? O Náutico, fora de casa, só venceu 2 jogos pela Copa do Brasil. 7 desfalques, né? 7 desfalques. O que é que pode esperar desse Náutico aí, Lucas? Acaba que a gente fica no mesmo discurso. Por um lado, o Náutico não pode abaixar a cabeça de forma alguma para falar, nossa, o Atlético do Acre já é na casa dele, estamos com 7 desfalques. Apesar de que o Náutico é um time de mais camisa, um time de mais qualidade, com uma folha salarial um pouco maior, teria a obrigação de vencer. Mas o retrospecto da equipe do Acre esse ano acaba de não ser tão negativo assim, embora não tenham ido muito bem no campeonato acreano, né? Foram eliminados ali na semifinal. Mas fizeram uma boa partida contra o Atlético Mineiro, venceram o Remo, que é um dos cotados para ser ficar entre os 4 ali e lutar pelo acesso à Série B, e acabou perdendo para o Santa Cruz naquele jogo atípico, né? Praticamente não teve jogo. O único que conseguiu ali fazer algumas jogadas foi o Carlinhos Paraíba, mas praticamente não teve jogo. O gol, inclusive, do Atlético do Acre foi numa jogada, a bola sobrou. Inclusive, o terceiro pênalti foi no acaso, né? Que numa bola até meio estranha ali no ataque do Santa Cruz, num pênalti que se fosse talvez num campo enxuto, talvez não acontecesse aquele pênalti. Mas eu acho que a equipe do Atlético Acreano, por jogar em casa, por saber que o Náutico vai com 7 desfalques, talvez se poste mais à frente. E o Náutico, por sua vez, não pode ficar atrás. O Náutico vai lutar pelo acesso. A princípio, eu acho que a luta dos dois clubes nessa divisão não é a mesma. Acho que o Náutico vai lutar pelo acesso. O Atlético Acreano vai lutar contra o rebaixamento na Série C. E o Náutico, eu acabei ficando meio em cima do muro, mas eu acho que o Náutico tem que ir para cima e tem que conseguir um resultado positivo. Falando do favoritismo, né? Tem muito torcedor, muita gente que concorda com o Roberto, tem adotado uma postura de respeito aos adversários. A gente prega respeito, porque para ele não existe mais bobo no futebol. Uns concordam, outros discordam frontalmente da opinião do Roberto. Acredito que o Náutico tem que fazer jus à sua tradição e ao favoritismo que tem na Série C e ir para cima, atropelar o time do Atlético do Acre. Para vocês, esse favoritismo aí do Náutico, realmente tem que pregar respeito, ou o Náutico tem que se impor diante do Atlético, tem que fazer jus à sua tradição de centenária do Nordeste e partir para cima e vencer a partida lá? Quando você estava falando, Lucas, eu ia tocar num aspecto muito que vai pesar na partida. Eu conheço o Acre, já fui lá na capital, em Rio Branco. E para o pernambucano aqui, quem conhece o Nordeste, né, até o Rio Grande do Norte, eu lembrei muito de Mossoró. Mossoró à noite é quente. Rio Branco é mais quente do que Mossoró. Meu Deus do céu. É bafo, é aquele mormaço, né? Que vem quente. Você, se não tiver um ar-condicionado, você vai ficar, né, com problemas. Então, eu não sei até que ponto esse favoritismo num calor, né, de uma cidade, na umidade de lá, naquela situação de Amazônia, porque está dentro da Amazônia, e dependendo da época, eu não lembro agora, existe o bafo que vem, aquelas queimadas da Amazônia, vão todas por causa
do vento, né, que traz de lá, aquela corrente que vai até o sul, beirando as fronteiras do Brasil com o Paraguai, etc, até o sul. Então, fazem com que o dia fique quente e a noite se traduza em mais quente ainda, porque não tem como esse calor, né, que desceu, ele sair, ele fica que nem sobe e desce. Então, é um jogo diferente. Eu vi um pedaço do jogo contra o Santa Cruz do Atlético. Lógico, do Acreano, o gramado não dava, foi meio que um polo aquático, isso. Mas você sentia que o time, se tivesse um gramado bom, Santa Cruz teria muito mais dificuldades. O Remo, eu vi um time extremamente técnico, Correto. de jogos apoiados. Gostei muito do time do Atlético Acreano. Correto. Aí eu não sei. Com relação ao discurso do Roberto Fernandes, é óbvio que o discurso para a imprensa, para o torcedor, é de respeito. Mas o perfil dele é de dar palavrão ali dentro, de dizer que o Náutico é Náutico, que vai vencer, embora que essa camisa, e é normal isso, né? Tem que impor mesmo, o Náutico tem muito mais camisa do que o Atlético. Agora, tem esses poréns aí que eu acabei de citar, né? Dentro desses poréns, Marconi, tem a questão do clima, a viagem que é desgastante, e esses 7 desfalques, modificações, por opção técnica e também por questão de lesão. Não vai ter 2 laterais direitos, o Thiago Enes e o Brenner são desfalques, vai improvisar o Rafael Ribeiro, zagueiro, na lateral direita. Mudança radical para o time que perdeu para o Botafogo por 4-0, jogando lá no Almeidão. Isso pode dificultar muito a estratégia de jogo do Roberto? O que eu vejo do Náutico, que deu certo no Pernambucano, o conceito de Roberto Fernandes é ficar atrás da linha da bola, numa marcação baixa com as linhas aproximadas. Só que isso aí atrai muito o adversário para o seu gol, para o seu campo. Tem momento que dá certo. No Pernambucano, ele saía muito no contra-ataque, ele fazia a transição e saía no contra-ataque, principalmente pelas extremas. Então ele conseguiu fazer gols. Só que, o que o Alessandro falou, o Náutico, não sei se a torcida vai aceitar isso, porque o Náutico é time grande, é time para ir para a Série B. Para propor o jogo. Para propor o jogo. Se ele conseguir organizar o Náutico dessa maneira, dessa proposta dele, e as pessoas aceitarem, pode ser que dê certo. Mas é um pouco de risco. Quando tu joga só lá embaixo, tu dá a bola para o adversário, para ela criar. E está mais distante do gol também. Está muito mais, tu dá a bola para ela criar. Então, tem momento que você, na marcação, você baixa a guarda. Quando você baixa a guarda, um piscar dos olhos, você pode ser superado pelo um jogo apoiado que você falou agora, da equipe Acreano, entendeu? Então, a gente tem que ver o que é que ele vai conseguir. Vai continuar com o trabalho do Pernambucano ou ele vai mudar? Sobre os 7 desfalques, ele vem colocando isso, que a equipe dele tem que ter 22 ou 25 atletas em condições de jogar. E foi assim ao longo da temporada. Campeonato Nordeste. 4 meses todinho dessa maneira e foi dando certo. Isso mesmo. É o sonho de todo técnico. Todo treinador. Mas eu acho que vai pesar um pouquinho, né? Porque ele vai promover o Luiz Henrique. Nas pontas, só volta, no ataque, só volta o Ortigosa, que estava resolvendo problemas pessoais com o filho. E vai entrar Fernandinho e também o jogador Lelê, né? Lelê, que passou pelo Santa Cruz, estava lá no Oeste, vai fazer a sua estreia. São jogadores que não estão habituados a jogar com a camisa do Náutico, ainda estão entendendo a filosofia do trabalho do Roberto. São muitas mudanças, eu acho que pode prejudicar muito esse jogo do Náutico. Eu acredito que o Náutico não vai vencer ainda na temporada, na Série C, perdão. 7 desfalques é muita coisa para um elenco, para qualquer time de futebol, seja Série A, B ou C. E sem contar que, como você falou aqui agora, alguns jogadores sentem o peso da camisa, né? Roberto, o técnico em si, os gritos, né? Todo mundo que está acostumado com aquilo. Então, até que ponto o Náutico pode produzir em cima desse contexto, né? E fora que o adversário, como você colocou, se você fica na defensiva esperando, você está dando chance para ser agredido. Isso é mais do que fato. Mas aguardar. Vale, futebol não é, como você colocou, não é ciência nem muito menos exata. Né? Exato, então, isso mesmo. Vamos embora. Para encerrar aqui, vamos pro bolão aqui, Série C do Campeonato Brasileiro, Náutico e a equipe, começando com o time da casa, Atlético Acreano e Náutico. E aí, para vocês, quem vence, empate, vai ficar no murão, Lucas? Rapaz, como a gente colocou aqui pro torcedor do Náutico, né? Porque assim, a gente coloca tecnicamente o Náutico como um elenco melhor.
Mas essa série de fatores, né? São 7 desfalques, o Atlético Acreano jogando em casa, com todos esses fatores, como ele falou aqui do clima, que lá são diferentes. Pique, Lucas, 50 segundos. 2-1, Atlético do Acre. Alessandro, e aí? Eu aposto no empate, vou ficar em cima do muro agora. Marcone? Empate. Santa Cruz e ABC? 2-1 Santa Cruz. 2-1 Santa. Alessandro? 1-0 Santa. 1-0 Santa, Marcone? 2-0 Santa. 2-0 Santa. Aí a opinião dos convidados. E a sua? Calma, agora. Santa Cruz vence o jogo contra a equipe do ABC, principalmente pelos desfalques que o Ranieri tem aí. Ranieri Ribeiro, um jogo fecinho, jogador jovem, canhotinho, 19 anos, está sendo pretendido pelo Corinthians aí, joga muito, acho que vai pesar muito a questão. Então acho que o Santa Cruz vence, já para dar aquele ânimo, o torcedor tricolor comparecer em peso nos próximos jogos no Mundão do Arruda, e o Náutico, diante de todos os desfalques, das mudanças, da aposentadoria do Wendel, um cara que é referência para o Náutico, um dos líderes ali daquele elenco, apesar do pouco tempo que passou, acho que vai perder para o Atlético do Acre, não vai começar bem esse início de Série C, e tem que ter calma, torcedor alvirrubro, porque nada está perdido. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Lucas, prazer mais uma vez estar aqui. Eu que agradeço o convite, faz tempo que eu não se encontrar aqui. Vou comprar um CD do Silvano Salles pra você e até a próxima. Dispensa esse CD. Alessandro, volta mais vezes, viu? Só mandar o convite. Um abraço pro Vilanês Brainer, que é o web designer lá do Eu Pratico Esporte, também pro Anderson Batista, que mandou a informação do Michel Baixo. Grande abraço, Anderson. Marcone, a casa é sua. Sinta-se à vontade. Não, você convidar, estarei presente, tranquilo. Um prazer e agradeço muito. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens. Segunda-feira a gente está de volta com mais Café com Esporte e muito mais informação, passando a régua aí na rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Salgueiro, Flamengo de Arco Verde, tem Central, tem Esporte, tem Náutico, tem Santa Cruz. É o Brasileirão em toda a região de Pernambuco, hein? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.